programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Querem privatizar tudo que é público. Se a gente quer uma melhoria no nosso sistema, se a gente quer defender contra essa privatização que eles estão propondo, a gente tem que participar, a gente tem que ir ao nosso centro de saúde, temos que ser atendidos lá. Estamos juntos na luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E as coisas vão sendo levadas como de uma forma não séria, de uma forma que desprestigia, que faz com que cada vez mais a juventude pobre, a juventude filha dos trabalhadores deste país, se distancie de quais são os objetivos de estar na escola. Mulheres unidas contra o preconceito. No Brasil, por termos vivido, um período de escravidão, as mulheres negras são colocadas ainda num espaço de maior inferioridade, Muitas vezes vem como, inclusive, fruto, ou resquício desse lugar feudal, de que as mulheres negras são para servir. Não vamos nos calar. A gente viu uma série de questões que, mesmo nós que estamos no dia a dia da luta, dos atingidos, acompanhando, quando a gente faz esse percorrido de vários municípios e vários locais, mesmo a gente se impressiona o quanto descaso, quanta injustiça e quanta lentidão existe no processo de reparação, Em 2018, fizemos vários debates no Roda de Conversa, um programa produzido pelo Sindiúti e exibido em várias emissoras de rádio e também aqui no Outras Palavras. Abordamos com especialistas, estudiosos, sindicalistas e convidados assuntos que impactam a vida da classe trabalhadora. A partir de agora, você acompanha uma retrospectiva dos melhores momentos do Roda de Conversa. Com um orçamento que supera a casa dos 150 bilhões de reais, o SUS, Sistema Único de Saúde, é responsável pelo atendimento a mais de 70% da população brasileira e corre sérios riscos com a proposta de privatização do governo federal. Este sistema, que está completando 30 anos de existência, abrange desde o simples atendimento para a avaliação da pressão arterial até o transplante de órgãos. Garante acesso integral, universal e gratuito a toda a população do país, mas está ameaçado pela privatização. E é sobre este assunto que conversamos com Bruno Pedralva, médico e presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, no programa Roda de Conversa, produzido pelo Sindiúti. Países como a Inglaterra, o Canadá, Cuba, são países que têm sistemas como o SUS, sistemas universais de saúde, que todo mundo tem direito e são públicos. Todos eles investem entre 8% e 10% do PIB em saúde. 8% a 10% de toda a riqueza que o Brasil produz é em saúde. Sabe quanto que está isso no Brasil, gente? 4,1%. Ou seja, a gente investe menos do que países que também têm sistemas de saúde como o nosso SUS. Se a gente quer uma melhoria no nosso sistema, se a gente quer defender contra essa privatização que eles estão propondo, a gente tem que participar, a gente tem que ir ao nosso centro de saúde, temos que ser atendidos lá, temos que participar dessa comissão para ajudar a pensar o que está ruim no posto de saúde, o que pode melhorar, o que nós temos que fazer. Saúde, gente, é caro, os procedimentos são caros, recursos humanos, você ter um equipamento de saúde bem estruturado, um centro de saúde, um hospital, uma UPA. Então, isso demanda dinheiro, né? E esse dinheiro, ele não chega para o Sistema Único de Saúde, né? Talvez a opção política não seja essa, né? Então, a gente tem essa... E a população, ela teria que saber,
né, que usar vai fazer com que a gente tenha mais pressão para conseguir essas verbas. Vamos pensar bem, né, gente? Tá lá escrito na Constituição: saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas se o governo tira dinheiro da saúde pública, como ele já está fazendo, e estimula plano de saúde, ele está dizendo o quê? Compre saúde, né? A partir de agora nós não damos conta mais. Então a tendência é sim, cada vez mais as pessoas terem que gastar dinheiro próprio do seu bolso, comprando um plano de saúde, comprando medicamentos, comprando serviços que o SUS deveria garantir. Se tira dinheiro do público e põe no privado, tá privatizando, tá acabando com o nosso sistema único de saúde. Eu tenho certeza que se todo mundo, a classe média, fosse para um centro de saúde, eu duvido que ia estar desse jeito que está hoje. Duvido. Então a gente tem que usar, gente, e lutar pelo um bem. Por quê? Saúde não é mercadoria. É o bem mais precioso que a gente tem na vida. É uma coisa que deveria ser dada. E tem que ser dada, né? Como o Sistema Único de Saúde faz. É isso, é uma conquista nossa, né? Do SUS. E esse é o espírito que a gente quer deixar. Nós temos orgulho do nosso SUS, sabemos que ele precisa melhorar, mas não é jogando ele fora, não. É cuidando dele. O programa Roda de Conversa, produzido pelo Sindiúti, com participação da CUT Minas e do Jornal Brasil de Fato, está debatendo sobre a Base Nacional Comum Curricular, instrumento criado para operacionalizar a reforma do ensino médio, aprovada pelo governo Michel Temer. Essa base, de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, foi construída sem debate público. Quando a gente fala de Base Nacional Comum Curricular, nós estamos falando de uma coisa que está prevista em lei e que, de acordo com o próprio Plano Nacional de Educação, precisa ser construída a partir da participação ampla da população, já que nós estamos falando de um direito previsto na Constituição Federal, que é o direito à educação. Primeiro, pensar a questão de que o que é fundamental é o português e a matemática é algo que coloca a discussão num patamar de pensar uma escola para pobres e uma escola para ricos. Quem de nós nunca ouviu alguém dizer assim: não precisa aprofundar na matemática porque esse menino vai ser cobrador de ônibus? Ou não precisa aprofundar no português, porque esta menina vai ser empregada doméstica. É daí que vem a ideia de que o português e a matemática são o suficiente. E mesmo assim é fundamental a gente conseguir compreender, pensar mesmo, né? O que vai ficar de fora? O que não vai ser trabalhado, inclusive no português e na matemática? A BNCC diz que são 5 itinerários formativos: a língua portuguesa e suas tecnologias, a matemática e suas tecnologias, as ciências da natureza, as ciências humanas, sociais e aplicadas, todas elas com suas tecnologias. E a 5ª é a formação técnica e profissional. Qual é a escola pública, de periferia, de bairro, que não vai querer que se tenha a formação técnica e profissional? Alguém conhece alguma? Que vai dizer, não precisa trazer o nível técnico para cá. Nós estamos num momento de desemprego, de recessão, exatamente, um salário que não pode aumentar, porque senão, segundo os parlamentares, segundo o Congresso Nacional, isso vai quebrar o país. Quem é que não quer que seu filho faça um curso técnico e profissional? E aí tem que se pensar exatamente o seguinte: quem vai trabalhar com nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, esse itinerário formativo? Quem é que vai trabalhar com ele? Quem são os professores que vão trabalhar formação técnica e profissional? Essa reforma, você acha que ela pretende com isso tudo também tirar o professor da sala de aula? Avalio que nós vamos passar pelo aprofundamento de algo que já vem acontecendo há algum tempo, que é o fato de que o professor de uma disciplina fica autorizado a ministrar outra disciplina. Então, eu sou professora de História e por isso passo a poder ministrar Geografia. E as coisas vão sendo levadas como de uma forma não séria, de uma forma que desprestigia, que faz com que cada vez mais a juventude pobre, a juventude filha dos trabalhadores deste país, se distancie
de quais são os objetivos de estar na escola. Bernadette, durante o 11º Congresso Estadual do Sindiúti, você falou do tanto que essa lógica atual ela é perversa para as mulheres. Queria que você pontuasse o que as mulheres perdem com a situação do Brasil de hoje. A gente vê que quando a gente vive num lugar onde que a gente tem a redução, né, daquilo que a gente chama da democracia, dos espaços onde a gente pode falar, agir, também é uma redução daquilo que são os nossos direitos conquistados. Todas as vezes que a gente perde direitos, né, restringe a democracia, nós mulheres também somos aquelas que sofremos mais, né, porque somos mais impactadas por isso. Então, se a gente está dizendo, por exemplo, que nas primeiras medidas, né, que o governo golpista aí tomou, ele congelou por 20 anos os investimentos, né, em saúde e educação. Isso para as mulheres tem um peso muito grande, assim, porque quando não tem educação pública, quando não tem saúde pública, né, quando a gente não tem acesso adequado a esses serviços, quem é sobrecarregado ainda mais com esse tipo de trabalho são as mulheres. Agora tudo é possível de negociar. Então, por isso a flexibilização. Então, suas férias é possível negociar, sua licença maternidade é possível negociar, sua carga horária é possível entrar em negociação. Então, antes, coisas que eram ditas imutáveis, vamos dizer assim, né? Se você tem direito a 120 dias de licença maternidade, isso era um direito garantido, né? Tipo assim, se você tinha 30 dias de férias, né, anuais, isso também era uma coisa que não era mutável, assim, né? Com a reforma trabalhista, isso não necessariamente é assim. É possível negociar. Então, isso para as mulheres é um impacto muito grande, assim, né? Porque imagina, você não ter possibilidade de ter licença maternidade, né? Isso significa, inclusive, muitas vezes, uma menor manutenção de mulheres, né? Que possam... As mulheres mesmo, assim, né? Que há potencial de ficarem grávidas, né? Então, muitas vezes não são... empregadas, né? Tipo assim, porque já tem aquela possibilidade ali. Quando a gente está falando das mulheres, nós não podemos fechar os olhos para uma categoria, para um segmento que sofre mais. Ela é mulher, ela é penalizada. Ela é pobre, ela é penalizada de novo. E ela é negra, ela é penalizada mais ainda. Não é assim, Bernadette? E aqui no Brasil, né, por termos vividos, né, um período de escravidão, né, as mulheres negras são colocadas ainda num espaço de maior inferioridade, assim, né? Muitas vezes vem como, inclusive, fruto, né, ou resquício desse lugar feudal, de que as mulheres negras são para servir. Um outro elemento que também vem desse período da escravidão é uma hipersexualização do corpo das mulheres negras também. Sim, né? Claro. Muitas vezes as mulheres negras são olhadas com essa perspectiva, né? Sim. Tipo assim, da sexualização, né? Tipo assim, e aqui no Brasil, né, a mulata, né? Tipo assim, é colocada, e é isso muitas vezes que é vendido para fora também, né? Se a gente vai para fora do Brasil, quando a gente vai conversar com outras pessoas lá, o olhar que eles têm, inclusive das mulheres aqui, são mulheres negras e mulheres hipersexualizadas, assim, né? Democracia e representatividade. Que força tem o seu voto, eleitor? O Roda de Conversa pautou esses assuntos com o cientista político, sociólogo e pesquisador da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, Rubens Goiatá, que também faz uma análise da conjuntura atual brasileira. Se você quer melhorar de vida, se você quer influenciar a vida do seu país, não é só através do momento do voto, não é só na política. Concordo também que a política devia representar muito mais o que o povo quer, sabe? Mas você dizer que o voto não vale nada, isso aí você está fazendo o jogo dos poderosos. E eu queria chamar a atenção para o fato de que o voto, né, que muitas vezes é visto pelas pessoas ou até por alguns analistas como uma concessão ou como uma imposição, o voto ele é uma conquista, né?
Se a gente pegar, por exemplo, a história do voto no mundo inteiro, né? É interessante que o voto ele é uma conquista tardia, né? Por exemplo, as mulheres vão poder votar na França só a partir de 1947. Na Inglaterra, que é considerado por muitos assim, um modelo da democracia representativa, né? A burguesia da Inglaterra vai submeter o poder do monarca ao parlamento final do século XVII, né? Mas só em 1918 você vai ter uma legislação que permite a homens e mulheres votarem sem barreira de renda, de escolaridade, mesmo assim, no caso das mulheres acima de 30 anos, enquanto os homens a partir dos 21, né? Você pega o caso dos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres vão votar em 1920, né? Quando já existia eleições há muito tempo, né? E os negros em 1965, que vão ter o direito assegurado de fato, né? Isso 100 anos depois da abolição. Quando você pega o Brasil, é uma conquista tardia mesmo, né? Voto para todo mundo, para valer sufrágio universal, você vai ter no Brasil em 1988. Então, assim, o voto ele é uma grande conquista, né? Da população, né? Da classe trabalhadora, das mulheres, dos negros. Eu queria te pedir para comentar um pouco sobre as ameaças que agora pairam sobre esse direito que foi conquistado a duras penas na base de greve, movimento sufragista, amplos debates. Essa operação de descrédito em relação à política que a mídia fez, isso aí vem de décadas, né? Os donos do poder não relutaram em dar o voto universal. A partir de quando eles deram o voto universal, eles fizeram 2 operações básicas. Primeiro, passaram a desqualificar culturalmente a política. Essa desqualificação do voto, da eleição, ela é responsável pelo crescimento, por exemplo, da extrema-direita nos Estados Unidos. Ela foi uma das responsáveis pela eleição do Trump, que pegou... Quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos agora em 2016... Não foi o eleitorado do Partido Conservador que cresceu, foi o eleitorado que votava no Partido Democrata que diminuiu, levado pela desilusão com a política e pelo fato do sistema político ser muitas vezes impermeável ao que a sociedade quer. O cientista político e sociólogo Ruda Risse, durante participação no programa Roda de Conversa, fez uma avaliação do cenário político atual e das eleições de 2018. Na verdade, nós tivemos 3 momentos diferentes nessa campanha do primeiro turno, né? Nós tivemos uma primeira campanha que é aquela em que o Lula figurava com o primeiro lugar e possivelmente ganharia no primeiro turno. Aí ele foi impedido. Aí nós entramos numa segunda campanha, que é a campanha com o Haddad. E o Haddad sai de 4% de intenção de voto e vai subindo para 9%, depois ele pula para 15% e finalmente ele praticamente chega no empate técnico com Bolsonaro. E naquele momento o Bolsonaro estabilizava, havia um viés de queda em várias pesquisas, 1% para baixo, então estava dentro da margem de erro, mas ele começava a cair e o Haddad continuava crescendo. Tanto que se projetava... antes daquela situação, aquele episódio da facada que o Bolsonaro levou, que em uma semana eles empatariam, né? E possivelmente na semana seguinte, que seria a última semana se não me engano, do primeiro turno, o Haddad estaria na frente. Aí vem o terceiro momento, que é a facada. Essa facada mudou tudo. Porque parte da população que não se via nem um pouco identificado com nenhum dos 2 candidatos, na verdade com nenhum deles, você sabe que a população brasileira ela é muito caritativa, assim, ela se fica condoída com o sofrimento dos outros, se projetou no Bolsonaro como um sofredor, né? Como uma pessoa que foi injustiçada por um criminoso. E aí nós tivemos um afluxo de eleitores que estavam na margem da eleição, ou seja, não estavam muito vinculados à eleição. Só para lembrar que só 40% dos brasileiros assistiram o programa de TV gratuito esse ano, nunca foi tão baixo. Muito baixo. E quase ninguém via os debates na televisão. Então o que acontece é que esse pessoal se sentiu projetado, né, assim, no sofrimento do Bolsonaro. Aquilo foi um crime hediondo, uma loucura que nós não temos isso na história recente do Brasil. Mas o fato é que nos 2 últimos dias aí nós tivemos um episódio que muda de novo a história das eleições do Brasil, que se chama WhatsApp. O que parece que ocorreu foi que, em primeiro lugar, muitas igrejas
principalmente evangélicas, mas também pequenas igrejas católicas, começaram a despejar informações que são errôneas, né? Eu acho, se você me permite, que isso demonstra um certo desleixo de nós cristãos, não é? Porque talvez quem está nos ouvindo não saiba, mas a primeira concepção de democracia, como nós conhecemos moderna, não veio da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, quem elegia, escolhia, era quem era proprietário de terra, eram homens e assim por diante, né? Mas a primeira vez que nós vamos ver a democracia em que os pobres elegem seus representantes, não é? Para dar acolhida, cuidado a eles, foi com os apóstolos, né? de Cristo, né? Então, assim, foi ali que quando eles falaram como é que nós resolvemos os problemas do dia a dia, os apóstolos falaram, elejam os diáconos, né? Então, a gente tem que entender que a democracia faz parte do pensamento da concepção da teologia cristã, né? E nós deixamos isso ser jogado para fora, e agora tem gente invadindo, falando que é uma guerra. Do rio ao mar. Eles não vão nos calar. O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, organizou uma marcha de Minas ao Espírito Santo, nesses 3 anos de lama e luta. Pablo Dias, da Coordenação Estadual e Nacional do MAB, nos conta como foi essa marcha, por onde passaram e o que encontraram no meio do caminho. A gente saiu de Belo Horizonte, na verdade, no dia 3, né? Mas 4 e 5 a gente teve o encontro das mulheres e das crianças em Mariana, com atenção e foco especial sobre como a vida das mulheres e das crianças foi afetada diante do rompimento. Tinham mais de 300 mulheres e mais de 60 crianças no encontro. Então foi bem interessante esse momento. E a partir de Mariana a gente desceu o rio passando por mais de 15 cidades e municípios, né? Assim, a gente viu uma série de questões que, mesmo nós que estamos no dia a dia da luta, dos atingidos, acompanhando, quando a gente faz esse percorrido de vários municípios e vários locais, mesmo a gente se impressiona o quanto descaso, quanta injustiça e quanta lentidão existe no processo de reparação, né? A gente teve contato com famílias e em alguns locais, inclusive, categorias inteiras de um município que não foram reconhecidas como atingidas, que estão 3 anos depois sem fonte de renda, sem a base para sustentar e construir a vida realizada. A gente encontrou pescadores que estão passando fome, a gente encontrou situações de pessoas que estão numa situação de preocupação e de tristeza diante de tudo que aconteceu, que é muito profunda e sem nenhum tipo de assistência. A gente encontrou muita gente que foi injustiçada nesses 3 anos, algumas por não ser reconhecidas, outras por ter recebido indenizações que são mínimas, outras por às vezes terem vizinhos que estão numa situação muito parecida ou igual, né? Na situação, um recebeu o cartão e outro não recebeu o cartão. A gente se deparou inclusive com a situação da morte de mais um atingido durante a marcha. Durante a marcha, um atingido, um companheiro das batalhas, faleceu em Barra Longa, que foi parte do descaso, da forma como foi tratado, das doenças psicológicas, da desestruturação familiar. Esse companheiro veio a falecer também em Barra Longa. O central da marcha, o principal da marcha, estava nos locais onde a gente foi passando. Então foi um grupo pequeno, foram 2 ônibus de pessoas, em torno de 70, 80 pessoas que acompanharam a marcha toda. Circulando pela marcha deve ter passado mais de 100 pessoas, mas que o central estava em cada local, e cada local preparou atividades relacionadas à realidade e com a participação direta de milhares de atingidos em cada uma dessas atividades, prepararam atividades diferentes. Em Regência a gente teve com os pescadores do mar, da foz do Rio Doce, né? Na verdade do litoral, e que eram camaroeiros e pescadores e que perderam a sua fonte de renda, que não foram reconhecidos e que teve um grande ato de grande visibilidade. Tem imagens, os próprios pescadores escreveram 3 anos de injustiça, colocaram no litoral e colocaram seus barcos todos ao redor ali dessa faixa e junto com o pessoal que estava na marcha. Então foi um momento de denúncia também, né? Foi um momento
Talvez que a denúncia ficou mais clara e mais evidente, já que a gente tinha percorrido todo o Rio Doce já e chega na Foz e se depara também com essa situação de injustiça e esse nível de denúncia que os atingidos tinham ali. Então isso é uma situação que está muito viva, muito índice de endividamento para as pessoas se sobreviverem. Então existe uma série de situações que é calamitosa, assim, né, diante da sobrevivência. Muita gente morrendo, muitos idosos que foram atingidos e que tinham seu modo de vida vinculado à terra ou vinculado ao rio e que passam a morrer às vezes por motivos que parecem morte natural, mas que nós sabemos que não é, né? É parte desse adoecimento graças ao crime, graças ao rompimento da barragem. Nós temos uma questão para resolver, sabe, Vera, enquanto povo brasileiro, que é assim: como esses direitos estão sendo violados há muito tempo, as pessoas vão se acostumando a viver sem o acesso a eles, sem inclusive ter conhecimento daquilo que é privado, sabe? Eu acho que essa é uma questão pra gente resolver. E a gente só quando transita de um mundo pro outro é que a gente consegue, né, se indignar um pouco mais e perceber o quanto que tem gente aí vivendo na mais absoluta miséria, na fome, né? Para falar de direitos dos mais básicos, né? Então falta no Brasil ainda essa solidariedade que consiga compreender o outro como um cidadão portador de direitos iguais, tais quais os meus, e que, portanto, o Estado deveria agir para poder solucionar esse problema. E o Estado só vai agir para solucionar o acesso aos direitos humanos como um todo, na sua plenitude, se ele tiver capacidade para isso, tiver preparado para isso, e se a gente tiver um projeto de sociedade que oriente ele para isso, né? Lembrando que uma outra palavrinha aí, já que nós estamos disputando a palavra, a questão da meritocracia. Às vezes a gente pensa assim, essa pessoa não tem direito a isso porque ela não mereceu. Eu tenho direito a isso porque eu mereci, eu fiz por chegar até aqui. Então, a desigualdade, ela afasta as pessoas do mérito, não afasta, ô Frederico? Se as pessoas pensar 2 segundos, elas vão entender que é óbvio que uma pessoa que teve muito mais acesso a uma educação de muito melhor qualidade, a uma família estruturada, a casa, vai ter muito mais condições de conseguir ser alguém, né? De conseguir alcançar seus direitos, conquistar seus direitos, do que uma pessoa que teve problema por falta de moradia a vida inteira e por isso a família teve que transitar na cidade ao longo da vida e assim por diante. Vai ter as mesmas condições? Meritocracia, segundo a meritocracia, sim. Essas duas pessoas, se o filho do morador de rua se dedicar muito, ele vai sim, claro que não. A prova disso é a composição do nosso judiciário. Tem estudo mostrando que são gerações após gerações das mesmas famílias que estão no judiciário ao longo dos últimos 200 anos. Nós vamos começar um ano de 2019 com muitas mudanças, né, no cenário político. Enfim, o tecido social vai ter que se movimentar de outras formas. Quais são as lutas de classe, as lutas que você acredita que a classe trabalhadora não vai poder deixar de fazer? Uma luta central que a gente vai ter e que nosso povo tem que estar preparado, porque eles, além de tudo, estão usando muito de fake news, é a da reforma da Previdência. Já está acontecendo. A luta da escola sem partido vai continuar em pauta. Vão vir com privatizações, com as propostas de privatizações, no caso aqui do Estado, então nem se fala. É tudo para precarizar o poder público. Eles vão fazer de tudo para manipular o povo, para misturar as ideias, para difundir ideias erradas sobre isso. Então, assim, pesquise, estude, busque outros canais de informação que não os meios de comunicação comerciais. Saiba que quando você estiver vendo a televisão lá, 99% da notícia que você vai estar vendo tem uma opinião por trás que não contribui com você. Obrigado pela audiência, voltaremos no próximo sábado. Um ano novo de muitas lutas e conquistas.